mulheres, eu tô aqui para mais uma Maternidade no Ar. Essa semana eu trouxe uma convidada muito especial que estudou comigo na faculdade, na Universidade Federal de Sergipe. Nos formamos jornalistas e eu tô falando de Isabel Ferreira. Ela enveredou pelos trabalhos em comunicação social em órgãos públicos, né? Já trabalhou em vários, é palestrante, é ativista pelos direitos das mulheres e atualmente está como coordenadora de políticas públicas de defesa dos direitos das pessoas em situação de rua, da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania. Ela é casada, tem um filho de 15 anos, um adolescente chamado João Guilherme, e a gente vai conhecer agora um pouco da trajetória dessa mulher forte, resiliente, que está aí vivendo a adolescência, a maternidade na adolescência, né, Isabel? É uma experiência diferente. Eu ainda não cheguei lá, mas deve ser algo assim. Eu confesso que eu tenho receio da adolescência. Me conta aí como está sendo para você. Então, é um prazer, Ale, estar aqui, né? Depois de tantos anos, a gente se reencontrar nesse movimento, nessa coisa linda que é a maternidade, que tem os desafios, não é? A gente não pode romantizar, não é? É maravilhoso para quando você se prepara, que você tem toda uma estrutura, mas é desafiadora, não é? O tempo todo, né? O tempo todo. Você colocar uma pessoa nesse mundo, não é? Você gestar, você, mesmo as mães que adotam, todas elas passam por essas fases que são desafiadoras, né? Eu não digo difícil, eu digo desafiadoras. Mas um adolescente é complexo. E, enfim, cheio de hormônios, nem é criança, nem é adulto, fica naquele local, né? Às vezes quer ser criança, quando é conveniente, e às vezes quer ser adulto, só que ainda não dá. Então, assim, ter uma conversa muito sincera, ter uma relação muito transparente, aqui eu e o pai, a gente busca, né, sendo sincero, sendo honesto com ele e explicando que o que ele for fazer da vida dele, as escolhas que ele for fazer, a gente vai estar ali junto com ele nas boas e nas ruins. Sendo que as boas a gente vai ficar super feliz, nas ruins ele vai ser o maior prejudicado, não é? Mas nós vamos estar com ele. Então, assim, a minha formação, o caminho que eu busquei para estar lidando com a adolescência é a sinceridade e respeitar também o espaço dele, que a gente acaba não respeitando, querendo impor. Então, eu me seguro junto com o pai, né, para que a gente respeite as vontades, as coisas que ele gosta, as coisas que ele não gosta, a forma de cortar o cabelo, a programação que ele quer assistir, não é? Então, assim, esse é o caminho. É o melhor? Não sei. É o caminho que eu encontrei para colocar ali, estar perto, próximo do meu filho, não é? Sem que ele ache que eu seja uma intrusa ou aquelas mães chatas que tá só cobrando, né? Vigiando tudo, embora que eu vigie, né? Embora disfarçadamente, mas né, de muita transparência, até porque Ale, enquanto adolescente, hoje tem acesso a todas as formas de comunicação, coisa que na época da nossa adolescência nós não tínhamos. Então eu não posso estar mentindo, omitindo, porque ele vai ter essa informação fácil. Então eu acho que é interessante que ele saiba a partir de mim, a partir do pai, e de uma forma como a gente, né, sem traves, né, sem subterfúgio, e explicando a ele o que é as coisas mesmo, né, da vida. Toda a vida eu sempre fui muito transparente com ele. À medida que ele vai aumentando na complexidade, no entendimento dele da vida, eu sempre fui aberta nesse sentido. De modo que eu acho, né, que a gente está fazendo aí um bom trabalho. Um cara bacana. Tenho certeza. Bom, eu vou pedir licença agora, fazer uma pausa aqui nessa conversa para falar dos nossos queridos apoiadores, os que tornam possível Maternidade no Ar acontecer. O primeiro deles é a MA Engenharia,
que oferece serviços de instalação elétrica, construção civil em geral, projeto e instalação de SPDA, mais conhecido como para-raios, metal mecânica, com corte, solda e montagem de elementos metálicos, entre vários outros. Para orçamentos, você fala diretamente com o dono e já pode negociar um preço que caiba no seu orçamento. Ligue 79 ao DDD 999558954 e converse com Murilo Andrade. MA Engenharia, atendimento em todo o estado de Sergipe e em outras regiões. Agora você que está pensando em empreender ou se reposicionar no mercado e não sabe por onde começar, a minha dica é Empreendex Estúdio Criativo. Nele você encontra uma equipe pronta para abraçar a sua ideia e avançar junto com você. Conte com a Empreendex para a produção da sua marca, criação da identidade visual, site, gestão de redes sociais e diagramação para impressos ou digitais. Anota aí, Empreendex Estúdio Criativo. Para saber mais, acesse o empreendex.com. Isabel, a gente sempre pensa assim, bate aquele saudosismo, né? Será que quando estiver mais na frente eu vou sentir saudade do bebê? Você passa por isso? Tem momentos que você tem vontade que volte ou não? Tá ok, nessa fase já cumpriu o seu papel assim, mais delicado, digamos assim, né? Porque eu não sei se tem uma fase mais delicada, na verdade, é porque... Eu, hoje, que eu tenho um de 5, né? Quando eu penso lá no 0, eu sinto ternura, é gostoso lembrar, mas assim, tá ok bem. O caminhar das coisas, né? É assim, Ali, eu costumo viver, né? Assim, antes de ser mãe, eu sou mulher. Né? Eu não deixei, porque eu virei mãe, eu deixei de ser mulher. Muito importante, né? Isso para mim sempre foi uma coisa muito assim, muito definida. Então eu não me anulei, eu optei, né? Eu tive o privilégio de optar em ser mãe. Sim. Eu quis. Isso não significa que foi fácil, como eu disse, né? Eu passei os meus perrengues. Então, assim, eu tenho isso muito definido. Então, eu vivo as coisas, as fases de forma intensa. Então, eu não sinto... poderia ter sido e não foi. Não, foi. Agora, eu lembro com amor, com ternura, com aquela fase como foi gostosa. Às vezes, eu poderia ter vivido mais aquele momento. Mas eu acho que já passou. A melhor fase, para mim, é a que eu estou vivendo. Sim. Então, a melhor fase do meu filho é agora. Né? Mas antes era quando é 6 meses, 7, 8, um aninho, né? Que tá ali descobrindo, ainda despertando. É lindo. Mas é um também momento exige mágico. Tanto da gente, né? Exatamente. Nossa. Não é? Mas é bacana. Mas todas as fases, quando a gente olha, ela é extremamente importante. Sim. Não é? Para justamente ser um adulto consciente, um adulto bacana, não é? Então é preciso que a gente entenda que todas as fases são importantes. Então, como eu vivi tudo de forma intensa, bom seria aquela fase. Não, boa é a fase que eu estou vivendo agora com meu filho. Muito agora boa com 15 anos, com as espinhas, com as dúvidas, com os questionamentos, né? Querendo saber tudo. Essa que é a fase. É desafiadora? É desafiadora. Quem é mãe de adolescente sabe. Mas essa que é bacana. Porque daqui a pouco vem outra fase. Não é? E daqui a pouco que sai, eu vou ser avó. Né? Daqui a um tempo. Já é sogra? Não, ainda não. Ainda não. Mas ainda não. Quando você pensa assim, você lida bem com a ideia? Eu lido bem, eu acho que vai ser bacana. Até tem uns contatinhos, né? Que eu digo, e aí? Aí ele, mãe, não, isso aqui não, assim, que eu até estimulo. Mas assim, estimulo no sentido assim, bacana, deixo ele bem à vontade. Que eu nunca também, quando era criança, aquela história, namoradinha de fulano, né? Namoradinho de fulana. Não, sim. Eu nunca estimulei, né? Passa fases, né? Isso, exatamente. Nunca gostei disso. Acho que ele, quando era criança, ele era criança, e agora que ele é adolescente, ele é adolescente. Isso. Então, brincadeira de criança, brincadeira, música, essas coisas, a gente sempre teve esse cuidado. Então, assim, de modo ali que essa é a melhor fase. Olho para o que eu vivi, né? Com gratidão, com aprendizado, com resiliência, mas a melhor é agora. Se você pudesse dizer hoje, se você encontrasse com a Isabel, que foi mãe, que estava gestando, né?
que você diria para ela hoje, com a sabedoria que você tem hoje, essa trajetória de 15 anos? O que você diria para ela hoje? O que eu diria para ela? Eu diria uma coisa, pronto. Eu diria assim, tenha mais um filho. Pronto, sério, muito sério. Eu gostaria de ter tido mais, né? Mas fiquei ali, tive algumas complicações no parto e fiquei receosa de partir para uma segunda gravidez. Entendi. Pronto, das coisas que eu gostaria de ter tido e não consegui, mas por conta... priorizei a minha saúde, na verdade, né? A questão, a gente ficou com receio, foi a questão de não ter um outro filho. Mas depois foi passando o tempo, foi as coisas se normalizando, né? Eu tive um problema com a pressão, ficou muito alta. Sim. E aí eu poderia ter, mas aí eu fiquei ali, né? Fiquei, será que sim? Será que não? A minha rede de apoio era muito pequena, então fiquei naquela coisa, voltei a trabalhar, então o tempo foi passando e eu acabei deixando. Então, se eu pudesse, eu diria assim, Isabel, tenha. Logo depois, melhorou, estabilizou sua saúde, sua pressão ficou ok, tenha outro filho. Eu gostaria de ter tido mais um. Mas esse outro seria algo para você, tipo, passar limpo, algo que... Não, que seria logo em seguida, sim, né? Sim, não. Seria para, tipo, ter uma companhia para o seu filho? Seria mais ou menos isso? Seria mais, assim, eu tenho uma experiência de filho único. E toda a vida foi bacana, mas depois, quando eu amadureci, eu quis muito ter uma irmã, principalmente, sim. sabe? Aí eu quis, então de repente eu fiquei, será que também meu filho não teria essa vontade? Sim. Então, de ter um irmão, não necessariamente para ser o melhor amigo, né? Mas para serem, assim, parceiros, tipo assim, ter um outro irmão, ter um outro olhar. Pensei nessas coisas. Mas assim, mas também não é algo que hoje eu me martirizo, eu fico sofrendo, não. É uma coisa que, se pudesse, como você disse, se pudesse, eu daria esse conselho. Mas não deu. Tudo bem, né? Tá tudo ele agora veio com netos. Você agora vai ter uma nova experiência. E se qualquer coisa ele também, e por acaso tiver algum problema, né? Tipo assim, alguma coisa, aí agora só terapia para resolver. Tem jeito. Porque a gente sabe que pais, né, de uma certa forma, é que vai deixar algo faltando. Né? Sempre não é perfeito, né? E não vai dar conta de tudo. Então, como eu disse a você, quando a gente estava falando dos bastidores, eu já me desculpei pelos erros, né, que tive, da minha imperfeição enquanto mãe, não é? E dos erros que poderão vir, porque eu não vou acertar sempre. Mas eu tenho consciência que eu sou a melhor mãe que meu filho poderia ter tido. Muito isso eu tenho plena consciência, não é? Isabel, mas você errou, você trocou um remédio, você fez isso, você deixou em algum momento, fez alguma coisa. Mas eu também estava aprendendo, né? Sim, ele estava me ensinando. Deu seu melhor, né? Exato. Então, isso eu sou bem tranquila. Fiz o que pude. Né? Fiz o que pude. E até agora estou fazendo o que posso, na verdade. Estou fazendo o meu melhor nas condições que eu tenho. Né? Eu sou a melhor mãe com as condições que eu tenho. Ótimo, é isso mesmo. Acho que essa é a receita para não sofrer, né? Isso. Para a gente se livrar das malditas culpas. E das culpas que vem, né? Que a gente tem. E há uma culpa interna, que essa é a pior. Nossa. É um fardo. A gente nasce mulher, né? E aí o mundo já coloca essa culpa dentro de você. E você vai crescendo e vai alimentando. E na maternidade isso estoura, né? Explode, na verdade. Você, por não ser perfeita, por errar em alguma coisa, porque você dormiu um pouco mais, atrasou de dar mama, ou porque você não amamentou, que às vezes é uma questão biológica, você não teve leite, você se culpa. Você se culpa porque você sai e deixa seu filho com o pai, você se culpa, né? Você se culpa por uma série de coisas que não deveria, mas você se culpa. É verdade. Não é? Então é uma pressão muito grande, fora e dentro, porque a de fora fez com que você fosse cultivando isso. Essa então, de dentro, né? Aí você leva um tempo para você se desprender disso. A maturidade me ajudou muito, né? É isso que eu ia te dizer, eu ia te perguntar, como é que você conseguiu ultrapassar esse limiar aí dessa cobrança social, desses rótulos, dessas caixinhas que insistem em colocar-nos, né? Que é tão sofrido a gente ser mulher, Sim. né? É tão Sim. sofrido a gente, né, ter tantas regras a seguir.
Como é que isso é para você? Como é que você se coloca no mundo? Eu sei que você é uma mulher que não aceita muito cabresto, que você ali, né, fala e recusa e milita pelos direitos das mulheres. Então, assim, como é que foi para você essa libertação? Você teve uma educação que não foi tão tradicional? Sim. Ou você conquistou isso depois? Então, eu venho de uma linhagem de mulheres muito empoderadas, né? Empoderadas no sentido delas terem conhecimentos do seu poder, Certo. né? A minha tia, a minha madrinha, a minha mãe, né? Então, a minha mãe, eu sou fruto de uma relação do segundo casamento, então minha mãe se divorciou, aí falava, minha mãe foi uma mulher divorciada, então isso teve um peso durante Sim. um tempo, você imagine, há 40 anos, né? Atrás, mais de 40 anos atrás, uma mulher se divorciar. Então, Sim. essa mulher veio enfrentando a sociedade e rompendo, né? Veio de uma tia também, de uma madrinha, de mulheres muito presentes na minha vida. Então, eu acho que isso ajudou muito a eu estar com a minha autoestima, não é, bem trabalhada. Não significa que ela, às vezes, não caia, vai lá para o chão, mas eu consigo levantar e pegar ela de volta. Volta aqui, autoestima. Você tem consciência, né? Exatamente. E isso dá uma ajuda muito grande, quando você sabe quem é você e da onde você veio. Eu sempre falo que a tomada de consciência é isso. Não é que você não vai em determinado momento cair ou se abater, mas quando você sabe quem você é, da onde você veio, então você se fortalece, você consegue se recompor, né? Isso é muito importante dentro do processo da educação, de você saber conhecer o Porto Seguro, de você ter um meio onde as pessoas lhe empoderam, lhe ajudam a dizer que você é boa, que você pode, que você consegue, que vai ter desafios, mas que se você quiser isso, você consegue. Sim. Então, eu venho desse lugar onde nunca me disseram, embora eu seja uma mulher negra, né? Embora eu seja uma mulher que não sou rica, vim de uma família extremamente simples, em termos de recursos financeiros. Então, mas eu vim de um lugar, nesse local, né? Onde havia um estímulo da minha autoestima. E isso contribuiu muito para eu ser a mulher que eu sou. E com relação à minha maternidade, de eu ter uma cabeça mais resolvida, ou aceitando menos influência dessa sociedade, eu atribuo isso à minha maturidade, ao fato de ser mãe depois dos 30 anos. Eu vivi a adolescência, vivi a minha juventude, curti bastante. Curti bastante, então depois eu disse, não, agora eu quero ter filho. Então eu escolhi. Sim. Então eu quero ter filho antes dos 35 anos. Então, meio uma programação, né? Assim, dentro daquilo que é possível a gente programar na vida. Então, quando eu fui ser mãe, eu optei. Então, eu vou ser mãe. E é esse ano que eu vou ser mãe. Não é? Tava tudo combinado, eu disse, bora, vamos, então é agora. E deu tudo certo. E deu tudo certo, que né? Bom. Então, então eu vim nesse lugar, então você já está consciente. Também estava consciente das adversidades, estava consciente dos palpites, né? De todo mundo, por exemplo. Eu nunca dei bico para o meu filho. Aí todo mundo dizia, quando ele começava a chorar, mas dá o bico. Eu disse, mas ele não nasceu com bico. Então, se ele não nasceu, ele não pode sentir falta daquilo que ele nunca teve. Sim. Não é? Então, eu não dei. Mas aí todo mundo, mas para acalentar, eu disse, não, vai mamar. Mas durante a mama você não dá água? Não, mas o leite é suficiente. Não, mas o leite, só que é absurdo. Sim, mas eu não vou dar. Mas você não vai colocar para andajar, né? Não quero. Ele não precisa de andajar para aprender a andar. E assim, uma série de coisas. Eu tratei muito, meu filho trata com a homeopatia. E a homeopatia, ela leva um tempo para começar. É questão de, enfim. Então, eu evitei muito para trabalhar com antibiótico só quando era essencial. Mas para isso, você ouve muito, você quer matar seu filho está queimando de febre, você isso. Então, assim, eu já estava um pouco preparada nesse lugar. Eu sei o que eu quero. E eu sei que eu vou errar, mas eu vou seguir esse caminho aqui, porque senão eu vou enlouquecer. E o pai embarcou, né, meu esposo, Rui, embarcou nisso comigo. Você tá comigo? Sabe? Você tá comigo? Tá comigo. Então vamos junto. Então eu falava de cá, ele endossava de lá. Privilégio, viu? Foi. Eu considero isso um privilégio. Tanto você estar preparada para enfrentar isso, porque você tem que peitar a sociedade, peitar quem tá ao teu redor. Sim. Né? E você ter um companheiro que
tá ali junto com você, né? Com certeza. Né? Na corresponsabilidade para o que você decidir, porque na maioria das vezes a mãe é tida como a louca, né? Como aquela que, né? Tá inventando coisa, inventando moda. Você não tem, por exemplo, eu já tive 10 filhos, eu já tive 5 filhos, eu tenho experiência, você tá fazendo isso? Sim, eu estou fazendo. Aí corria pro pai, né? Mas você vai deixar... Não, ela não disse, então tá fechado. Que maravilha. Foi. Às vezes, quando eu falo, as pessoas falam assim, Isabel, para você... você fala assim, você é fácil falar. Não, é porque eu vivi. Sim. Né? Eu vivi isso dentro da minha maternidade. E até hoje a gente divide as coisas, a gente compartilha, né, a educação do nosso filho de maneira igual, né? Então, a gente, pelo menos assim, igual dentro do que é possível. Porque a história da cobrança, então a mulher sempre tem, mesmo sendo uma mulher bem resolvida, mesmo assim a gente resolvida... Pega a gente em algumas coisas, claro, né? Com Isabel? certeza. Não sou um alien, né? Então... Também tem, mas só que como aí eu me pego naquilo, então, opa, Isabel, não é assim. Sim. Mas aí a gente vai lidando. Mas ele é muito parceiro. Eu lembro quando eu amamentava, eu acabava de amamentar, parecia que minha alma ia. João Guilherme levava a minha alma. Eu pegava, caía dura de sono, dava João Guilherme para ele ia acalentar, ia trocar a fralda, ele ia botar para arrotar e depois ele ia botar no bercinho dele. E eu já estava dormindo petrificada. Nossa, que coisa boa. E aí as pessoas falam, Isabel, quando eu vejo alguma coisa assim, não, mas eu não aceito menos do que isso. Isso é o mínimo. Não é porque eu não pari sozinha. Quando eu fui parir, eu decidi junto com ele. Você quer? Vamos nessa? Vamos. Então aqui a responsabilidade é meio a meio. Né? Aí muitas vezes, por exemplo, e a gente respeita muito a nossa individualidade, eu preciso de um espaço, nem sempre a gente tem que estar com o marido em todos os espaços, e ele ficava com o filho, eu saía com as amigas, aí disse, deixou com quem? Tá com o pai. Mas você deixou com o pai? Eu não deixei com o vizinho, eu não deixei com o estranho, eu deixei com o pai. Vamos naturalizar isso, né? Eu não parei sozinha, eu não fiz esse filho sozinha. Então existe isso, não é? Mas eu vejo esse movimento também de mães muito de forma positiva, não romantizando, como eu disse, foi desafiador, mas foi maravilhoso. A maternidade me despertou para alguns lugares muito positivos, né? Eu me melhorei enquanto ser humano, assim, horrores, eu digo, né? Digo mesmo. Né? Porque o meu filho fez uma transformação na minha vida nesse lugar de ser, o maior legado que eu posso deixar para ele é ser um ser humano melhor. Sim. Não é bens, não é nada mais, porque isso aí é consequência, são coisas materiais importantes, que a gente não é hipócrita, mas isso aí ele constrói. Sim. Mas é eu ser uma referência para ele de ser humano. E como é que eu quero ser ser humano? Então, eu só ter que ser melhor. Então, essa é a referência que eu quero deixar para ele. Então, esse foi o que ele me transformou. Até então, eu queria ser bacana, gente boa, mas agora não. Eu quero ser um ser humano melhor para ele. E para ele acaba sendo para todo mundo, né? Claro. E servindo de exemplos, de referência, né? Para ele, para não ser uma pessoa um homem machista, que a gente sempre discutiu sobre isso dentro de casa. Essa educação que a gente dá para os nossos meninos, né? Vai fazer toda a diferença daqui a uma geração, né, para frente, né? Com certeza. Eu acho isso fundamental. As mulheres com essa consciência, né? Porque a gente reproduzir a forma como a gente foi criada, às vezes, isso vai fazer com que essa mudança se arraste. Sim. Quando a gente toma consciência, quando a gente percebe, né, o quanto que aquilo foi danoso e a gente faz diferente, aí sim a gente está dando um passo, quebrando aí com esse ciclo, né, Com Isabel? certeza. E aí eu venho nesse lugar de ser mãe também, né, de um menino, não é? Aí eu lembro, tem uma coisa bem emblemática, que ele jogando vôlei aí ele dizia, mãe, hoje eu joguei um time feminino e masculino. Aí as meninas ganhavam. Aí eu torcia, que massa, as mulheres ganhando. Aí ele olhava, mãe. Aí outro dia ele chegou e disse assim, aí novamente ele com o time, os meninos contra as meninas, separaram alguma coisa assim, e eles perderam. E eu, que massa as meninas. Ele, mãe, eu sou seu filho. Eu disse, filho, eu te amo e eu torço por você, mas eu preciso torcer pelas mulheres, porque também meu lugar. Aí teve outro dia que ele chegou e disse assim, olha, juntou, foi homens e mulheres juntos. Eu, que massa. E aí a gente ganhou. Eu disse, maravilha. Então assim, aí ele disse, bom, mas você não está torcendo pro seu filho. Eu disse, por você eu vou torcer sempre, mas eu também sou mulher. É uma forma de dizer para ele respeitar, né? Respeitar, porque é importante a gente estar nesse processo, ensinar os nossos filhos
E ensinar também, por exemplo, o pai estar presente, ensinar a parte não só da mãe, que não é responsabilidade minha criar um filho, trazer um filho que não seja machista, né, ou pelo menos machista, né, mas do pai também, é o exemplo, a referência que ele tem da nossa relação, de como ele vê o pai dele comigo, de como o pai dele me trata, né, então isso é base de tudo. Então, de modo que a gente vai se aventurando, nem sempre a gente acerta em algumas coisas, mas... Tudo bem. Tá isso. Você vê, Isabel, como que é diferente uma mulher que tem um suporte, que tem de fato uma parceria, a uma mulher que se vê sozinha no puerpério, né? Que se vê exausta, cansada, sem conseguir tomar um banho, sem conseguir se alimentar, sem conseguir dormir. Sim. Né? E qual a diferença do seu exemplo enquanto, né, parceiro Sim. ali, né? Presente, paternidade né? ativa mesmo, Sim. né? E uma mulher que tá ali realmente largada à própria sorte. É lógico que ela vai entrar em sofrimento, que ela vai ter tristeza, que ela pode evoluir para uma depressão, Sim. né? Porque é cruel, né? É cruel, é humanamente... É de enlouquecer, é de enlouquecer. Vamos combinar, os hormônios, né? se você não tiver, você enlouquece realmente, mesmo com toda a estrutura. E é assim, mas eu sempre, quando eu falo isso, antes de ser mãe, eu sou mulher, e parece que é assim, Ave Maria, ela tá a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Que é a maternidade. Mas a gente, quando você não esquece, tudo começa lá no princípio, em você ser mulher. Em você escolher o parceiro, porque nós escolhemos o nosso parceiro. Antes a gente não escolhia, era imposto, mas hoje a gente tem essa possibilidade. Então, escolher o seu parceiro não é ser só o cara bom financeiramente, falar bem, né? E estar ali, ser bonito, não. Ser pegador. Não é isso. Você precisa ver como é que ele é com as mulheres que o cercam, com a mãe, com a família, como ele trata, como ele tratou a ex, como ele se colocava nas outras relações, como foram os términos, como é essa relação, porque dali você vai tirar se esse cara vai ser bacana com você, se ele vai estar com você em tudo, vai ser seu fechamento. E na maternidade é aí onde é crucial, é a prova dos 9. Então você tem que ter muito cuidado na escolha que você tem do parceiro que vai seguir aí a vida com você, ou pelo menos se não for, vai ser o pai do seu filho. Mas, ou da Isabel, sua filha. Eu acho que essa escolha acertada, ela passa justamente pelo autoconhecimento. Sim. Pelo auto-amor que a mulher tem, né, por si. Sim. Não querer menos. Isso, saber o seu valor, Sim. né, e ter os seus critérios. Porque quando você tá de pires na mão, né, quando você tá ali mendigando uma atenção, Exato. você vai aceitar qualquer migalha, coisa. né? Exatamente. E você vai criar, muitas vezes, uma dependência emocional com o abusador. Porque Isso. você não entende que você está sendo abusada muitas vezes. Exato. Você não entende que o que você está recebendo não é o que você merece. Né? Então, eu sempre bato nessa tecla que nós, mulheres, precisamos fazer esse movimento para dentro, né? Olhar para nós Sim. mesmos, né? E para a gente poder tornar as nossas relações mais saudáveis Com e certeza. fazermos escolhas mais acertadas. Exatamente. Né? Porque quando você está bem resolvida com você, ou pelo menos 80%, porque 100% a gente nunca vai estar, que faz Sim. parte, e é bacana que também não esteja, porque senão não há mais sentido nessa vida. Vamos todos morrer, que está todo mundo, né? Tá todo mundo já na plenitude. Já estou já na plenitude. Mas é importante que você esteja bem com você. Não é? Eu digo assim, nos relacionamentos que eu tive anteriormente, antes de me casar, eu levei fora. Não é? Quem não? Quem então, nunca, né? Eu levei fora, mas eu também dei muito fora. Não é? Então, e tudo aquilo eu vivi, eu nunca tive medo nem vergonha de dizer que gostava da pessoa que gostava, independente se ela gostava ou não, eu tinha que colocar isso para fora, não é? E às vezes a pessoa não era bem, não recebia bem. Mas quando você está bem trabalhada na sua autoestima, naquilo que você se garante, não é se garantir com prepotência, com arrogância, porque quando a gente fala que tem autoestima, que é uma mulher segura, né, a sociedade taxa a gente como mulheres arrogantes, como mulheres mandonas, né, como mulheres que querem ser homem. Nós apenas estamos reproduzindo comportamentos similares. Mas a questão de gênero, nós somos arrogantes. Então, quando você se posiciona na sua vida, quando você bota limites, quando você diz que não quer, não é isso, não vou, não gosto,
Por quê? Não, porque eu não gosto, não quero. Então você se preserva. E aí você não pega qualquer coisa, porque você sabe que não é qualquer coisa. Sim. Mas aí você pode dizer, mas Isabel, e essa mulher que pegou qualquer coisa, ela também é qualquer coisa? Não, é porque ela está adormecida. Ela ainda não sabe o potencial, a mulher incrível, maravilhosa que há dentro dela. Sim. Que é uma mulher imperfeita, que tem seus erros, seus equívocos, mas que é extraordinária. Só que ela está lá adormecida, ela precisa despertar para sair de um relacionamento abusivo, para não permitir se relacionar com o cafajeste, né, com os estelionatários do amor, não é? Então, quando você vê essas mulheres que caem nessas relações, são mulheres, às vezes, bem resolvidas financeiramente, profissionalmente, mas emocionalmente estão destruídas. É uma criança de 5 anos, refém de um sentimento de alguém que ela acha que vai dar para ela ser feliz. Quando a gente não pode terceirizar a nossa felicidade, porque, de fato, não depende do outro. Eu sou feliz primeiro comigo, para depois eu ser feliz com o Rui. Se eu não for feliz primeiro comigo, eu não vou ser com o Rui. Eu vou transferir para ele a obrigação de eu ser feliz. Não existe. E aí a gente vê mulheres lindas, maravilhosas, potentes, mas emocionalmente nessa área, totalmente dependendo de um parceiro. Nós acabamos de ver algumas mulheres aí, Ana Hickman, né, a Renata, outra mulher também, a própria a cantora Nayara, mulheres poderosas, falando de autoestima, de empoderamento, mas dentro de casa, não vivendo aquilo que elas estavam falando. Mas, Isabel, mas elas são falsas, hipócritas? Não. É porque a dependência emocional causa isso. E quando você vai vendo o histórico, aí você vê a Ana Hickman, era uma mulher de 16 anos que se relacionou, que teve que se emancipar, se relacionou com um cara de 26 anos para seguir a carreira, porque tinha uma família para ajudar. Quando você vai ver a história da Nayara também, que vem numa história aí de luta, de trabalho, daquele meio, né? E que também precisava. Então, o quê? Muitos jovens não teve a viver as fases que a gente falou aqui, sim, de viver a adolescência, de ter o namoradinho, de levar o fora, de saber, de ter as suas frustrações e saber viver as coisas, porque teve que pular para sobreviver, e aí colocou a vida na mão de alguns caras. E aí eles se acharam realmente, porque é tudo que eles acham dentro da sociedade machista e patriarcal, que são donos da gente, né? E aí cai nessa. Aí diz, mas uma mulher que é inteligente, uma mulher que tem acesso a tudo. Mas nenhuma mulher, se ela não estiver bem emocionalmente, se ela não estiver bem, sua autoestima trabalhada, e ela não tiver os recursos para quando essa autoestima dela tiver mais ou menos, ela reestruturar sozinha, encontrar o caminho, ela cai. É verdade. Ela cai. Pode ser bilionária, ela cai. Você vê que não tem a ver com classe, não, né? Não tem a ver com classe social, né? Não instrução, não tem a ver. A questão que a gente pode colocar é que quando você tem o recurso, quando você tem uma situação financeira, você tem uma vida financeira privilegiada, você pode lançar mão de terapia, você pode, né? Você pode lançar mão de sair de um local e ir para outro, que o ambiente interfere, poder viajar, mas mesmo assim, ainda assim não é condicionante, né? Não é determinante. Ajuda. A história da Ana Hickman tem um pai aí, né? Que era violento, um histórico, né? De violência doméstica, de presença, dela presenciar, ele espancando, inclusive, a mãe. Isso. E ela não queria aquilo para ela. Então, ela era uma profissional e para sair de casa, ela precisava se emancipar. 16 anos? Você imagine uma mulher com 16 anos, independente, eu não vejo, né? Aí, formando, caiu na mão de um cara. E ali ele moldou. Então, a vida toda ela faz assim. E quantas, não é? Quantas não passam por isso próximas da gente? E quando a gente falou da questão da Ana Hickman, porque é uma mulher extremamente famosa, então isso vem à tona. Mas a gente sabe que o maior número de mulheres que sofrem violência e abuso são mulheres negras, não é? E são mulheres que sofrem caladas. Que sofrem caladas. E que aguenta tudo de todos os jeitos. A mulher da malandra, ela aguenta. Não é que ela aguenta, não. É que ela suporta para preservar minimamente aquilo que ela tem. Um filho, uma casa,
não é? Ela suporta por medo, né, do que aquele agressor vai fazer com o filho ou que vai fazer com ela. Ela se submete, não é? Por isso que existe hoje a campanha do governo do estado falando sobre romper o ciclo, né? Romper esse ciclo de violência, que não é fácil. É você denunciar que você está vivendo aquilo ali, que você pode denunciar e que você vai ter amparo e acolhimento, suporte para estrutura para você manter, porque depois que você denuncia. Dá esse passo, né? E o depois. Então, você precisa de uma rede, justamente, de apoio e de proteção. Então, assim, não é fácil. Ser mulher não é fácil. A dor e a delícia, né? De ser o que é. Já dizia o poeta. Mas é maravilhoso. Se outra vida puder vir mulher, eu virei mulher. Acho que eu queria experimentar o outro lado. Amiga, o homem é maravilhoso, né? A autoestima de homem é uma coisa sensacional. E a autoestima de homem feio? Nossa Senhora! É melhor ainda. É melhor ainda. Eu fico pé da vida. Não, se a gente soubesse, a gente encapsulava e vendia. Porque a autoestima de homem é demais. Por isso que a história lá com meu filho, você tem, não, as mulheres, por quê? Porque eles já nascem o mundo todo aqui, ó, pra eles, e a gente não. Então, assim, é incrível. Então, quando a mulher tem minimamente uma postura similar àquele homem, ela é arrogante. Não, o homem é decidido. A mulher, não, Ave Maria. Ela já não, ela incomoda os homens, né? Ela não é uma mulher para casar. Não é uma mulher para casar. Uma mulher que tem atitude, uma mulher que sabe o que quer, que se posiciona. Uma mulher que fala muito, não era uma mulher bem vista, né? Não é uma mulher. Não. Ainda, né? E evoluímos muito. Né? Talvez se fosse há uns 30, 40, 50 anos, a gente poderia estar tendo uma conversa, um bate-papo tão aberto, sincero e visceral como esse. Então, assim, verdade. Honrando todas aquelas que vieram antes da gente e que lutaram muito para que a gente pudesse estar aqui, né, de forma democrática, conversando e pensando para a gente avançar cada vez mais. Porque avançamos, mas ainda não está bom, né? Ainda se mata mulher só pelo simples fato de ser mulher. Então, isso não é um dado bom. Mas antes matava, mas só que ninguém sabia, não é? Era tudo, ou sabia e era tudo normalizado. Agora não. Agora a gente não quer mais. E é interessante isso que você está falando, Isabel, porque antes tinha aquela cultura, ainda tem, né? Mas já está sendo quebrada, né? De que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, é assunto particular que deve ser tratado lá, né? Dentro das quatro paredes. Mas hoje, com a Lei Maria da Penha, né? A gente sabe que se você sabe que está ocorrendo e se omite, você também está sendo, né, culpado daquela violência. Você faz parte, né, também, né? Isso. Porque você pode estar denunciando. E assim, a Lei Maria da Penha, ela é um grande ganho. Ela é uma lei protetiva, não é punitiva. Ela é para nos proteger. E proteger todas as mulheres. Então, ela é uma lei, salvo engano, é a terceira ou é a segunda, mundialmente, mais sofisticada. Né? Aí, qual é o desafio? A Lei Maria da Penha está pronta. O desafio é implementar. Não é? É fazer a mudança, e a gente sabe que essa mudança parte pelo processo de educação. Não é um caso só de polícia. A polícia, lógico, o agressor ele tem que ser punido, não é? Mas muito melhor é a gente prevenir, trabalhar com a educação, fazer com que esses homens que aí estão, eles façam parte da discussão, não é? Porque se eles são problema, eles também têm que fazer parte da solução. Né? Aí fala, mas nem todos os homens, Isabel, são assim, realmente, nem todos, mas sempre um homem. Então a gente tem que trazer, não é só ficar entre a gente, essa conversa entre as mulheres, mas trazer essa questão da violência e a violência doméstica, colocar no colo dos homens, porque parte daí, e trazer ele, desconstruir, não é? Esse homem que aí acha que tem o poder da mulher, que é mais poderoso, porque essa questão de gênero é uma questão de poder, é a sobreposição do gênero masculino sobre o feminino, achar, né, que a mulher é uma coisa, não quer estar mais comigo, então você não vai estar mais com ninguém, você tem que vestir a roupa que eu quero, você tem que fazer o que eu quero, então é como se fosse uma propriedade, não uma pessoa, um ente, né, uma pessoa individual, com vontades e desejos e com direitos. Então é desconstruir isso dentro dessa sociedade para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, né? Porque todo mundo ganha. Quando a gente fala de ser feminista, dos ideais feministas de uma sociedade, o feminismo nada mais é do que igualdade de direitos. E o que a gente quer é igualdade de direitos na lei e na prática.
que aí é o que não acontece. Eu, quando pego um Uber, que é uma mulher, eu sento na frente. Não tenho, ela pode ser uma assassina, ela pode ser uma maior bandida, eu naturalmente sento na frente, mas se for um homem, não é. Se eu estiver passando na rua, numa rua à noite ou mais escura, e se vier uma mulher, eu fico numa boa. Essa mulher pode ser, mas se for um homem, pode ser qualquer tipo, um homem mais novo, mais velho, eu vou ficar com medo. Então, por que esse sentimento com o homem? Não é por conta dessa construção. Claro que a gente sabe que nós temos homens que fazem parte, que não pensam assim, que lutam, e que a gente precisa que mais homens façam parte, que mais homens encabecem e entendam que quando a gente protege a mulher, a gente protege toda a sociedade. E não adianta dizer que assim, mas eu vim de uma mulher, eu tenho filha, mas isso não impede o agressor de ser agressor. Não. É a mesma coisa do racista que diz, mas eu tenho amigos negros. Sim, isso não impede de você ser racista, né? A gente tem que ver isso na prática. É verdade. E é interessante quando a gente fala de sociedade, a gente começa a olhar estatísticas, né? A gente percebe que o número significativo de faltas no trabalho é decorrente de uma violência doméstica. Sim. Né? E aquele agressor está ali impactando toda uma família, né, que está ali tolhida da sua capacidade de produzir, né, de conviver em sociedade harmonicamente, porque ela está sendo vítima de uma violência. Então, assim, é uma estrutura que realmente a gente precisa atuar, né? Romper, né? A gente precisa falar. Quanto mais mulheres falando, e é interessante que as famosas falem, sim, né? Porque essa voz, ela é reverberada muito mais do que uma mulher que não é, né, que não tem fama, é uma mulher comum, para que isso impacte na mulher comum. Sim. Né? Porque elas são as mais sem recursos para muitas vezes recorrer. Né? Elas não são ouvidas. Na verdade, às vezes, elas até falam, mas elas não são ouvidas. Eu sou a favor, né? É lógico, como eu digo, eu tenho consciência que mais mulheres negras, periféricas, sofrem mais violência do que as mulheres brancas, não é? Mas é importante quando essas mulheres privilegiadas, que elas utilizam, que muitas também passam, resolvem e não falam. Não é? E elas, quando elas vêm, então a sociedade começa a debater sobre isso. E aí começa a pipocar vários casos. Então aí você começa a ver que aquilo que aconteceu com a Ana Hickman, que você dizia que era besteira, que aconteceu com sua amiga, você começa, então não é bem assim. Então você começa a discutir, quando a sociedade começa a discutir, é o princípio de partir para a consciência. Se você não discute, se você não dá nome às coisas, não dá nome à violência doméstica, à violência patrimonial, à sexual, não é? Quando você não dá nome, fica difícil você combater, mas quando você diz, aí fica mais fácil. Então é extremamente importante. E sobre o caso das mulheres que muitas vezes trabalham e deixam de ir por trabalho, ou quando elas voltam com hematomas, elas não falam. Elas não denunciam por medo. É muita opressão que aquela mulher, além da violência física, a violência psicológica que elas vivem, que elas se submetem, muitas vezes para resguardar, como eu disse, o filho, para que aquele agressor, né, não se vingue, às vezes, nela, mas vá no filho. Então, assim, de modo que ser mulher não é para qualquer um. Duas coisas que você falou é interessante. Uma é a lei, ela colocar, desmiuçar, né? Sim. Que é violência, né? Quais os tipos de violência? Porque o mais comum e mais visto é a física, porque né? é visível, né? Fica né, muito notório. Mas existem vários outros tipos de violência que estão ali tipificadas, que muitas mulheres passam e nem se davam conta de que aquilo era uma violência. Exatamente. Uma coisa interessante que veio quando a Ana Hickman fez a denúncia dela, eles tinham uma espécie de reality show, né? Eles gravavam cenas deles, domésticas e tal. E aí o pessoal foi buscar essas cenas que já eram gravadas, que já eram conhecidas, que estavam expostas, mas aí eles colocaram formas dele falar com ela. Os sinais já estavam todos ali. E assim, as pessoas viam, mas, né, era como se aquilo fosse
normal, naturalizando a violência, não é? Isso, né? Mas ela já vivia uma situação de violência psicológica, emocional. E patrimonial agora que ela tá vendo, né? É agora que ela tá vendo, mas ela não tinha noção, eu acredito, né? Exato. E é assim, quando outra coisa, o agressor não... eu acordei hoje, virei um agressor. Não. Ele dá sinais, né? Dá sinais num namoro. Por isso que eu digo a história de você não avance. Se num namoro já está assim, não é? Às vezes você não paquera, o cara já quer controlar você. Você imagina quando você casar, tiver um compromisso mais sério. Isso. Então, dá pistas. Por isso que eu digo, quando você vai se envolver com um cara, veja como ele era como ele trata a mãe, como ele trata a irmã e como ele tratava a ex. Não é para você saber da vida da ex, que ex é ex, mas para você saber como era a forma. É garantia? Não, mas você vai saber minimamente o comportamento daquele homem com o gênero feminino. Quando o homem chega dizendo que a ex é louca, acendo alerta. Exatamente. Não é né? porque ela é louca, porque você não pagou a pensão, ou porque você achou que deu R$200 e ela vai trocar o silicone com R$200. Diga, não é? né? Eu sempre falo para as minhas amigas que estão solteiras, se ele chegou desqualificando a ex, acendo alerta. Exatamente, porque aí tem. É. Pode ter certeza. E no caso dele, você viu que isso é o que a gente teve acesso, né? Desses recortes do reality. Mas diante, a forma como ele fala, porque a forma que ele falava com ela, chamando ela de esqueleto. Olha, eu sou uma mulher gorda, né? Hoje eu nunca fui uma mulher magra, né? Eu sempre não fui dentro do padrão, mas hoje eu sou uma mulher gorda. E meu marido não fica dizendo, você tá gorda, você tá feia. Não. Se ele dissesse, ele também não estaria nem comigo, a verdade é essa. Mas você imagina, todos os dias você está com um parceiro com você, falando do seu corpo, falando do seu comportamento, falando... Nossa, isso é um tipo de violência, é a violência psicológica e está tipificada lá na Lei Maria da Penha. Isso. Então, a gente tem a violência patrimonial, que é a violência que, por exemplo, no caso da Ana Hickman, fica aparecendo porque ela tem milhões. E que, vamos supor, as pobres mortais, operárias da comunicação, né? Nós não podemos também ser vítimas de uma violência patrimonial. Pode sim. Se você é uma trabalhadora, tem seu computador. Se você é uma trabalhadora empreendedora, tem seu telefone. Se o seu parceiro, o agressor, ele quebra seu telefone, se ele se apropria disso, é uma violência patrimonial. Você está entendendo? Ele impede aquilo de você estar trabalhando, de prover o seu próprio sustento. É uma violência patrimonial. Não é só com recursos de milhões de dinheiro. Se ele bloqueia o seu cartão, se ele não dá, se você trabalha todos os meses, ele se apropria sem nenhuma satisfação do seu dinheiro, isso também é uma violência patrimonial. E a violência que é patrimonial psicológica, não é? A violência que é a violência sexual, né? Que a gente tem também, que é a violência que também é uma violência também fácil de identificar, né? É visível entre aspas. A partir da denúncia, na verdade, ela é difícil, porque ela só é fácil a partir do momento, ela só se torna fácil quando a vítima, ela denuncia. Na verdade, ela não é visível. Visível é a física. Ainda tem muita mulher que acha que tem obrigação, né, no casamento, em servir. Sim. Né? Então, ela não entende que aquilo é uma agressão, é uma violência, né? Ela não querer... Não, ela tem a obrigação de querer. Porque acha que você, a mulher, está ali para servir ao homem. É a história da relação de poder. Não, hoje eu não quero ter uma relação, né? Fazer amor, vamos dizer assim, a relação sexual com seu parceiro. Você tem dias que você não quer, você não é obrigada. E aí algumas mulheres são estupradas dentro do casamento. Não é? Tem muitos relatos, não é? E elas acham que aquilo é normal. E não é normal. Né? Sem consentimento não é normal. Com adulto, né? Porque criança você pode consentir porque não tem consciência. Com adulto, sem consentimento, não é normal. Né? Não é normal. É uma violência. Então, assim, a gente precisa estar conversando muito sobre isso, porque tem muitas mulheres que estão dentro de um relacionamento para também se colocam nessa situação para não perder o relacionamento, porque dentro da família, se você for bem sucedida, se você tiver vários dólares na conta, mas se você não tiver um parceiro do seu lado, é como se você fosse uma mulher mal sucedida na vida. É verdade. Então, ainda nós temos isso. Né? Não tem ninguém. Tão inteligente, competente, passou no concurso, mas não consegue ter um homem. Então, o defeito vai ser sempre dela. Nenhum homem escolheu ela. Nenhum homem escolheu ela. Meninas, quero dizer que somos nós que escolhemos.
Essa autoestima que os homens têm. Se a gente tivesse, assim, 1/3 dela, Nossa. né? Eu tenho uma história que eu não me recordo de onde foi que eu vi, mas era mais ou menos assim, a mulher se arrumando, né, pra ir a uma festa e pensando assim, nossa, tomara que alguém lá goste de mim, né? Que alguém me tire pra dançar, que me ache bonita e tal. E os homens estavam lá se arrumando, né, também para a mesma festa e pensando, tomara que eu goste de alguém, né? Tipo assim, se a mulher conseguir fazer essa inversão, né, Perfeito. né, será que eu vou gostar da pessoa que, né, eu posso escolher, eu não preciso, né, ser escolhida, né? Então, se ela se escolher, tudo o resto, tudo é mais. Se tudo ela resolve. se escolher, se ela disser assim, hoje eu vou sair, vou ficar gata, vou cuidar do meu cabelo, vou vestir uma roupa bacana, porque eu mereço, pode ter certeza que quando ela chegar na balada, na festa, na pista, onde ela estiver, ela atrai. E ela só vai atrair o melhor, com certeza. É um magnetismo que vem realmente, mas precisa ser real. Porque existem muitas mulheres que estão muito belas, bonitas, não é? Mas por dentro elas não estão bem. E atrai justamente o que há de pior. É verdade, é verdade. Então é uma coisa muito... eu digo sempre que a mulher é complexa. São várias linhas, são vários caminhos para a gente se entender. E só o autoconhecimento é que vai fazendo, vai fortalecendo a nossa autoestima, vai fortalecendo quem a gente nasceu para ser e não o que as pessoas querem que a gente seja. Né? Aquele script que normalmente as famílias passam, você vai ser médica, primeiro você vai casar, primeiro você vai concluir o 2º grau, antigo 2º grau, né, que a gente fala dentro dessa época, vai fazer a faculdade, depois você vai ter o emprego, depois comprar sua casa e seu carro. Aí esse script que a nossa família, as famílias tradicionais davam, a nossa geração veio e essa geração veio dizer, epa, eu não me encaixo nesse script, eu quero escrever o meu script. E as mulheres estão cada vez mais. E eu temo por isso também, porque eu sei que quando a gente vai para o confronto, a onda de violência, porque significa também uma luta de né? resistência, de quebra de privilégios, vai vir uma onda para rebater. Então vai vir uma onda de violência. E o que é que a gente deve fazer, Isabel? Deve recuar? Não, a gente tem que ser estratégica. A gente tem que persistir, usar da inteligência que nós temos. Saber dos nossos direitos. Saber os nossos direitos, empoderar outras mulheres, ajudar a empoderar, porque empoderamento é algo particular, mas ajudar, né? Não se calar. Né? Não se calar, porque por muitos anos, por muito tempo, as mulheres foram silenciadas. Toda mulher tem uma história para contar que vai ser referência para uma outra mulher. Né? Então, a gente precisa estar mais juntas e mais fortalecidas. E entender que o fato de... Tem a palavra sororidade. Mas fulano errou, você vai passar a mão. Não, não é isso. Mas é não julgar por ser mulher, mas julgar a atitude. E se fosse um homem, eu sempre falo isso, quando eu faço um julgamento, porque não estou livre de fazer julgamento, né? O exercício é não julgar. Mas e se fosse um homem, eu pensaria isso? E às vezes eu me pego também e digo, não, eu pensaria. Ou eu digo, não. Então é porque eu estou tendo ali, reproduzindo um comportamento machista. Então eu estou me policiando, né, me examinando e também impulsionando outras, fortalecendo outras mulheres, falando da mulher, da sua inteligência, antes da sua beleza, do seu aspecto, né, do seu corpo. Um homem não diz, nossa, você envelheceu, você... Não, ele fala, nossa, como você está maduro, como você está inteligente. Então por que não enaltecer as qualidades, a capacidade? E por que ficar olhando para o corpo da mulher, que é um outro ponto também de desestabilização, não é? Quando você quer desestabilizar, a mulher vai para falar do corpo dela. E aí você começa a construir, se fortalece e fortalece outras, porque sozinha também não dá. A gente tem que trazer outras mulheres. É verdade, Isabel. E essa é a ideia desse podcast, né? É trazer voz às mulheres, fazer essa troca, esse entusiasmar, né? Essa coisa de dizer, olha, você pode, sim, né? Não é fácil, não. Né? É desafiador, mas pode, é possível. É verdade. Né? É possível, sim. Eu acredito muito nisso, né? Dizer, Isabel, você é uma otimista. Eu sou uma otimista realista, não é? Eu acredito muito. É como eu disse, eu vejo que a gente vai avançar muito, que estamos avançando, mas também sei que vai ter uma rebordosa, vamos dizer, uma reação. E como a gente
já que eu sei, então a gente tem que ser estratégica. Está fortalecendo, não só me fortalecendo, mas fortalecendo outras mulheres, outras meninas, empoderando, auxiliando no empoderamento, privilegiando, falando, elogiando. Isso é tão bom, né? Olhando para outra mulher, entendendo que ela é uma potência, que o brilho dela não apaga o meu. Parece clichê, mas eu gosto dos clichês porque muitos têm vão muito fundamento, ponto, né? E realmente não tira, né? É interessante isso da gente, você falou das crianças, das meninas, eu acho que começa até nos livrinhos infantis. Sim. Vamos pegar aí a história da Ariel, né? Sim, a história que ela era uma sereia, né? Que para se tornar, quando se apaixonou por um homem, para se tornar uma mulher, sim, né, ela perderia a cauda, viraria a mulher, mas... Ela tinha que perder alguma coisa, né? Mas aí foi à custa do quê? Da voz, né? Ela não... Isso é tão simbólico, sim, né? E aí tem até parece que no filme tem uma musiquinha, né? Que os personagens. Os personagens do mar ali, né, as ostras. E aí eles cantam dizendo que homem não gosta de menina que fala, né? Tem que ser a boazinha, tem que ser a quietinha, mentira, né? Caladinha, né? Então, mas se a gente lê essas histórias para essas meninas, a gente está mostrando para elas que a coisa mais importante da vida delas é um homem. Né? E agradar, a Bela né? A Bela e a Fera, meu Deus, né? Você acreditar que você vai transformar uma fera num príncipe. E eu ainda digo... pronto. E né? Outra coisa, dentro dos contos, a gente tem das histórias infantis, por exemplo, a questão da madrasta. Né? A Branca de Neve, as duas enteadas, né? O pai casa e tem duas enteadas, a madrasta e na Branca de Neve não, é a Bela a Cinderela. Isso, Cinderela. E o tempo todo o confronto, né, da madrasta, quer dizer, coloca aquela mulher como madrasta, e a relação sempre de conflito entre as mulheres. De disputa, né? Por quem? Porque pra ser escolhida por quem? Pelo homem, né? O troféu? O troféu é o homem, é ser escolhida pelo homem, né? É caber o sapatinho no pé dela. Exatamente, né? Quer dizer, a escolhida. Então, qual é o máximo? Qual é o posto maior que você pode, enquanto mulher, ter nessa vida? Para você ser bem-sucedida, o que é que ele está lhe dizendo? Você precisa ter um homem. Você precisa conquistar um homem, não é? Então, quando você fala isso, você acaba reproduzindo, não é? E aí a gente vai acreditando, as meninas vão acreditando e vai entendendo que, mesmo que elas sejam economicamente emancipadas, né, empoderadas, mas elas sempre vão acreditar que para elas serem alguém, exatamente, alguém, elas vão precisar ter um homem ao lado dela, validando, né, quem ela é. E a gente sabe que não precisa, não é assim, porque nós somos independente de qualquer coisa, né? Então, de quem fica um alerta, né? Para quem tem meninas. Tem uma leitura diferente. Vamos procurar outras leituras, e a outros Branca de Neve, né? a Branca de Neve, que está lá com 7 anões, o príncipe. Quem é que tira ela daquele sono profundo? Daquela vida entediada, daquela vida que ela estava ali e leva ela para a luz? O príncipe, o homem também. Tem alguns memes que eu adoro, que lá vem ele tá dormindo, né? Ela bota a mão, calma, não venha me beijar, que eu quero dormir. Tudo que uma mulher quer, porque nós estamos exaustas, né? A verdade é essa, por várias atividades. Então, o que a gente quer é dormir. Isabel, aí você falando, eu já lembrei de outra coisa, das músicas sertanejas. Se você parar para olhar, que tecnologia de gênero, né? Então. Porque se você tá ali numa letra dizendo que a mulher especial é aquela escolhida que fez ele mudar de vida, né? Que largou o bar e foi pra... Sim. Né? Virou um homem de família, coisas assim, né? Tem várias letras nesse sentido. A mulher acredita que ela precisa insistir num homem... né? Para transformar esse homem num príncipe. Ainda tem isso, né? Ajuda, assim, não, você pode mudar ele. Você está sofrendo, mas você vai ficar, porque você vai mudar esse homem. Vai conseguir, você vai ser especial. Por amor. Não, o que é pior, ainda bota o nome do amor. Em nome do amor, você vai... O seu amor vai ser suficiente para que esse homem mude de posição, porque ele mude o comportamento. E por conta disso, muitas mulheres sofrem vários tipos de violência, inclusive a física, na esperança
né, de que esse homem mude. E quando, na verdade, a gente sabe que não vai mudar, a violência vai aumentar, porque a violência, na verdade... É um ciclo, né? Não, é mais do que um ciclo. Hoje é espiral. Você começa com tapa, você depois dá um empurrão, depois você abusa e depois você mata. Então, ela é crescente, né? Então, se você não romper... Isso aqui, ela vai acabar no pior de tudo, que é o feminicídio. Então, por conta desse amor, além disso, ainda tem isso. O amor, o amor tudo suporta. O amor, não. Para mim não dá. Tem limite. Suportar desse jeito não dá. Não dá, não né? dá. É isso, a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto, né, Isabel? Até o fato de quem denuncia... ser culpabilizada, né? Aquelas perguntas, sim. Mas o que você fez para ele te bater? Nossa! Né? Mas ele perdeu a cabeça porque você, que foi que você não fez? Quis mais, né? Ele estava bêbado, foi o álcool. Agora, interessante, quando vem com essa... Eu disse, mas veio um outro homem, ele não bateu no outro homem. Veio a polícia, que era um policial masculino, e ele não bateu. Só bateu na mulher ou na criança? Então, não é o álcool, bebê. Você tá entendendo? Não estava doido. Não estava doido, não. Os remédios estavam em dia. Isso. Então é porque ele acha realmente que você não é nada e que você merece apanhar, porque você é uma propriedade dele e que ele pode fazer o que ele quiser com o corpo feminino. O corpo feminino não é patrimônio público. Não é. Com essa frase de efeito super poderosa, a gente vai ficando por aqui, né? Agradecendo a sua participação, esse bate-papo maravilhoso, rico, que eu tenho certeza que vai abrir os olhos de muitas mulheres, né? Que bom. E vai ajudar algumas mães aí repensarem a forma como estão criando suas filhas, seus filhos, sim, né? Para o futuro. E assim, fico lisonjeada com você ter aceitado o meu convite, estar aqui para a gente bater esse papo. Muito obrigada. Espero que você aí tenha acompanhado, gostado. Compartilhe, dê sua opinião, sugira outros temas, tá? E compartilhe com outras mulheres que possam se beneficiar desse conteúdo, que vai ser muito bom. Até a próxima semana, gente. Tchau, tchau.